Gente, no Brasil, ó, segundo o Ministério da Saúde, a hipertensão arterial é uma das cardiopatias mais comuns, atingindo cerca de 42 milhões de pessoas. Olha só, hein? No inverno, a incidência de algumas doenças cardiovasculares, como a hipertensão, tende a aumentar um pouco mais. Por isso, os cuidados com a pressão alta devem ser redobrados. Quer saber por quê? Então vamos explicar para você agora, porque o médico cardiologista Dr. João Paulo de Andrade nos conta os motivos desses números tão alarmantes. Tudo bem, doutor? Olá, Léo, tudo bem? Bem-vindo novamente, prazer receber Muito obrigado. Aqui, viu? Muito prazer obrigado é meu aí. estar aqui. Valeu. Realmente a hipertensão é uma doença que na estação do inverno há uma prevalência maior de agudizações, vamos dizer assim, da hipertensão. Então, muitas vezes é aquele paciente que vinha de certa forma assintomático, já que a hipertensão, uma boa parte dos pacientes são assintomáticos, e aí no inverno ele apresenta algum sintoma relacionado à hipertensão, que muitas vezes são sintomas inespecíficos, uma dor na nuca, uma visão embaralhada, um formigamento em lábios, em mãos, e em alguns casos o paciente tem sangramento nasal, que já é uma pressão um pouco mais elevada, e aí que ele se dá conta, muitas vezes, que é hipertenso, né? Como você bem falou, né, uma prevalência altíssima no Brasil e no mundo todo. Só para se ter uma ideia, no Brasil, na idade média da população, 25% dos pacientes sofrem de hipertensão. Já no grupo acima de 65 anos, cerca de 60% da população é hipertensa. Muita coisa. E a hipertensão ela tem ligação direta com as doenças cardiovasculares. Casos de infarto, amputação de membros, cegueira, doenças renais e o AVC, né? Que o leigo chama de derrame. Então, no inverno, há uma tendência maior da hipertensão se agravar, por alguns pontos. O primeiro deles é que a hipertensão ela tem uma relação direta com o sedentarismo. E, em contrapartida, o exercício físico reduz a incidência da hipertensão. Muitas vezes no inverno, o idoso fica com medo de fazer exercício, que está muito frio, fica mais sedentário. Muitas vezes tem alimentações mais copiosas, com mais teor de sal, que é um outro fator importante da hipertensão, né? Que é o consumo excessivo de sal. E o organismo, para compensar esse frio, ele faz o que a gente chama de vasoconstrição. O vaso ele contrai um pouquinho e isso aumenta o nível da pressão. Tanto é que no inverno também há uma incidência aumentada não só da hipertensão, como também de infarto e AVC. Então imagina uma artéria do coração que já tem uma placa de gordura, 50%, 60%. E aí aumenta a pressão e o vaso contrai mais um pouco por conta do inverno. Aí o paciente desenvolve o quadro do infarto agudo ou eventualmente do AVC. Então ela é uma doença realmente que nessa estação do ano tem que ficar ainda mais atento, né? Às vezes eu atendo pacientes no consultório com 50, 60 anos e falo, nunca medi a pressão na vida, né? Olha só. Nossa. Exato. Então muitas vezes a gente orienta que ele meça a pressão pelo menos uma vez por ano a partir dos 18 anos, né? Como medida preventiva, vai até um postinho, ou na própria consulta de consultório uma vez por ano para checar essa pressão, porque na maioria das vezes o paciente é assintomático. E aí, muitas vezes ele mede a pressão no consultório e fala, doutor, é porque eu estou na consulta, ela dá alta mesmo, né? Realmente tem muitos casos que a gente chama de hipertensão do jaleco branco ou hipertensão do avental branco, que no ambiente do consultório ela dá alta, fora dali ela dá normal. Como que ele vai saber isso? Através de medidas fora, né? Não tem como ele estar medindo. Então, as medidas pontuais anualmente são um parâmetro importante para a gente poder considerar ou não esse paciente hipertenso, né? E a partir dali, as medidas para controle, levando-se em consideração que é uma doença que tem vários fatores, né? Sedentarismo, abuso de sal, obesidade, no mundo atual o estresse emocional, a qualidade do sono, o etilismo, o uso excessivo de anti-inflamatórios, que muitas vezes as pessoas usam de forma indiscriminada. Então esse conjunto de fatores é o que leva o paciente a desenvolver a hipertensão. E a partir dela, desenvolvem outras doenças, né? Boa parcela dos pacientes que fazem hemodiálise foi devido à hipertensão mal controlada uma vida. Os pacientes que desenvolvem infarto, que desenvolvem AVC, que muitas das vezes descobrem a hipertensão quando já teve uma complicação secundária a ela. Infartou, a pressão estava alta ali, ele descobriu a hipertensão. Um AVC, ali ele descobriu a hipertensão. Essas, né, Carol, essas doenças silenciosas, Exato. são problemáticas. São as mais graves, né? Diferente do paciente que tem ali, por exemplo, uma infecção de garganta, ele abriu o quadro, ele teve febre, teve dor,
Já a hipertensão ela é extremamente silenciosa e o diagnóstico é um diagnóstico eminentemente clínico com uma aferição de pressão. Então é uma coisa muito simples. Em qualquer região do país o paciente consegue ter acesso a isso. Em casa, né? Hoje existem aparelhos bem modernos que ele pode estar acompanhando em casa, aparelhos precisos realmente. E a partir dali, evidenciado uma elevação de pressão, procurar o médico, procurar o cardiologista, o médico do posto, o médico do bairro, para passar as orientações. Nem sempre o tratamento inicial é o medicamentoso. A gente sempre preza muito pela mudança nos hábitos de vida. Geralmente esse paciente hipertenso, é óbvio que existe o fator genético, né, o fator hereditário. Então, pacientes com histórico familiar vasto, de pais hipertensos, irmãos hipertensos, avós hipertensos, ele tem uma tendência maior também a desenvolver hipertensão. Entretanto, eu atendo pacientes que não têm histórico familiar nenhum e muitas vezes vão hipertensos ao consultório por sedentarismo, abuso de sal, comidas fast food, a obesidade, que também é uma doença muito atual na humanidade, o estresse emocional, a qualidade do sono. Então, isso tudo influencia para os níveis de pressão, né? E a pessoa que ela tem na casa dela o aparelhinho para ela medir, né? Ela está medindo ali, qual é o momento que ela vê ali que ela tem que ficar mais alerta, que ela tem que procurar um médico? Certo. O nível ideal da pressão é 120 por 80, que popularmente a gente fala 12 por 8. A partir de 14 por 9 é definido como hipertensão. Entretanto, existe entre o 12 por 8 e o 14 por 9 os pré-hipertensos, né? Que é aquele paciente que tem a pressão 13,5 por 8,5, 13 por 8,5. Esse perfil de paciente já tem que buscar atendimento, né? Ele não tem que esperar ela passar do 14 por 9 para buscar atendimento. Então, mediu a pressão de forma correta, ele deve estar procurando esse atendimento ou, de preferência, ele passar em consulta para acompanhar a pressão. Esses aparelhos domésticos, a gente sempre orienta o paciente que ele pode até ter desde que ele seja orientado ao uso. Então, hoje, em qualquer local você consegue comprar esses aparelhos. Em farmácias, até em supermercados você consegue. Mas como que é a medida correta da pressão? É o paciente sentado, deitado? O horário também, né, isso é doutor? importante. O momento que ele vai Se medir. ela já se alimentou Ele alimentou, também. ele está com a bexiga cheia, ele está com a perna cruzada ou descruzada, Tudo isso a influencia. altura que ele vai medir a pressão com o braço, ele acabou de fazer um exercício e já vai medir a pressão. Todos esses parâmetros têm que ser levados em consideração, né? Então o paciente às vezes ele acabou de sair correndo, está com a bexiga cheia, comeu um prato de feijoada e vai medir a pressão. Muito provavelmente ela vai estar um pouco acima do normal. Ele acabou de ter uma discussão e vai medir a pressão. Ele provavelmente vai ter um pico hipertensivo, que é diferente da hipertensão. O pico hipertensivo é uma elevação que não se sustenta. Ele elevou e depois já voltou ao normal. Então é importante diferenciar, né? A automedicação é perigosa, bem como essas autoaferições de forma inadequada podem falsear uma hipertensão, né? Então tem que tomar muito cuidado. É bom ter o aparelho desde que ele tenha o conhecimento do manejo do aparelho. Ele tem que saber como medir, saber qual é o nível adequado, quando ele deve ou não tomar o remédio, que às vezes ele mediu e já quer tomar o remédio antihipertensivo e não é o momento, né? Então esse cuidado é fundamental. Doutor, após eu medi, estou hipertenso, fui ao médico, tem cura? Existe cura essa doença ou você vai tomar medicamento para o resto da vida? Sim. A hipertensão é uma doença que tem tratamento, mas ela não tem cura. Entretanto, existem situações em que ela é reversível. Então, qual foi o gatilho que levou àquela hipertensão? Como eu falei, é um conjunto de fatores. Porém, muitas das vezes, o paciente ele desenvolveu hipertensão por uma obesidade mórbida. Vamos supor, uma obesidade grau 3, o paciente foi lá e fez uma cirurgia do aparelho digestivo, perdeu 30 quilos. Ele muitas vezes pode deixar de ser hipertenso. Ele era um sedentário, passou a se exercitar. Ele abusava muito no sal e mudou o hábito alimentar. Ele passava por muito estresse no trabalho e trocou de emprego. Então, vários fatores podem influenciar nessa elevação e alguns deles são reversíveis. Fato é que fatores genéticos são impossíveis da gente modificar, mas muitas das vezes o hábito de vida a gente consegue mudar. Então, na hipertensão, quando o paciente tem um diagnóstico no consultório, antes da medida farmacológica, que é iniciar o remédio, a gente tenta as medidas não farmacológicas, que é aquele paciente que tem condições que, mudando hábitos de vida, a gente consegue evitar que ele se mantenha hipertenso, né? Mas realmente é uma doença que, quando já estabelecida e na mudança de hábitos de vida não houve reversão, aí é uma doença incurável, porém tratável.
não vou dizer facilmente tratável, mas com grande êxito, desde que a adesão ao tratamento seja correta. Muitas vezes o paciente precisa tomar 2, 3 comprimidos, 2, 3 vezes ao dia. E isso muitas vezes há um abandono do tratamento. A principal causa de mau controle da hipertensão é a falha terapêutica, é a baixa adesão ao tratamento. Então isso é importante o paciente entender, porque como ele não tem sintoma, ele acha, hoje eu não vou tomar, porque um dia não vai fazer mal, 2 dias não vai fazer mal. Aí E faz. E faz. Um dia sem o remédio, ele pode ter um pico hipertensivo e ter um AVC. Né? E como que a gente pode prevenir essa doença no dia a dia? Isso. A prevenção ela se dá pelos hábitos de vida. Hábitos de vida saudáveis. Exercício físico regularmente. É importante o controle do peso, que é um importante fator de risco para a hipertensão. O sal, o brasileiro, é uma das populações do mundo que mais consome sal. E o sal é um grande vilão na hipertensão, um grande vilão. Então o sal é um importante fator de risco. Depois vem as situações de estresse emocional, né? Hoje a gente vive num mundo que as metas são muito exigidas nas empresas, a correria do dia a dia, o trânsito, as preocupações no dia a dia, a violência. Isso gera um estresse emocional muito grande, que libera alguns hormônios que fazem a artéria contrair um pouco mais, a frequência cardíaca se elevar, e isso pode contribuir para a hipertensão. Então, são bons hábitos de vida. Dormir bem, evitar o estresse, controle do peso, controle do sal. Isso, em conjunto, reduz bastante a incidência de hipertensão, sobretudo naqueles que têm o histórico familiar. Eu tô aqui só, né, dormir bem. Só pontuando ali, né? Fazendo um checkzinho. Exercício físico, Olha a parei hora, um Léo. tempo. Alimentação tá meio irregular. Enfim, mas é preocupante. Doutor, você falou do AVC, né? Que o mundo, não sei se é o pior que a hipertensão pode trazer. O que mais, além do AVC, a hipertensão pode travar a nossa vida, por Sim. exemplo? Ela tem a ligação das doenças cardiovasculares, que seria o AVC, o infarto e o que a gente chama de doenças de microcirculação, que são a cegueira, a amputação de membros e a doença renal crônica, que o paciente muitas vezes evolui para hemodiálise, né? Tá. Então, muitas vezes eu explico para o paciente que o pior da hipertensão não é que ela pode simplesmente matar, ela pode colocar o paciente numa condição de dependência total, né? O paciente pode ter um AVC e ficar vegetal. Ele pode precisar de hemodiálise, que é um tratamento para os pacientes, em geral, é um tratamento muito sofrível. O paciente passa horas em uma máquina, vários dias da semana. O paciente pode evoluir com cegueira, ele pode evoluir com amputação de membros. Então, é um conjunto de doenças que a hipertensão ela tem um papel crucial, um papel muito importante. E eu sempre enfatizo para os doentes, ela é muito silenciosa. Então não adianta, não estou sentindo nada, não precisa se fazer nada. Tranquilo, não é assim. Não é por aí. E para prevenir, como você mesmo disse, Carol, a prevenção é o ponto-chave, né? É o paciente se exercitar, controlar o sal, não esperar surgir a hipertensão para depois tentar modificar, tentar correr atrás, né? Doutor, temos uma perguntinha para você no Instagram. Pois não. Pode ser? Põe pra gente aí, Mike. Vamos ver aqui, ó. Ah, boa. Rose, a hipertensão na gravidez tem cura? Obrigado, Rose, pela pergunta, viu? Ótima pergunta. Certo. Existe o que a gente chama de hipertensão gestacional, né? Que ela é definida da hipertensão a partir da 20ª semana de gravidez e que muitas vezes ela se mantém especificamente naquela fase, na fase da gravidez. Essa hipertensão, ela não tem tantos fatores externos. É óbvio que a obesidade, o sedentarismo também influenciam, mas aí tem uma alteração também placentária que contribui para essa hipertensão gestacional, que muitas das vezes, pós-parto, ela volta à pressão normal. Que a diabetes gestacional também, né? Também Ela acaba pode voltando acontecer, depois, exato. né? Também. E, doutor, essa é uma doença que só acontece na fase adulta? A maioria dos casos, sim. Existe o que a gente chama de hipertensão arterial essencial e a hipertensão arterial secundária, que compreende uma população, uma quantidade muito pequena dos casos de hipertensão, em torno de 8 a 10%, que aí sim pode afetar crianças e adolescentes. São habitualmente níveis de pressão muito elevados, geralmente acima de 180 por 110, e que tem causas secundárias que podem ser reversíveis e curáveis. Então, quando a gente diz a hipertensão não tem cura, nesse perfil específico, muitas vezes tem cura, tá? Que é a hipertensão relacionada a uma obstrução na artéria do rim ou na saída da aorta,
ou em lesões que a gente chama de tumores de suprarrenal, que é o feocromocitoma, hiperaldosteronismo, são outras entidades que têm sim um tratamento mais específico, mais direcionado, que acomete muitas vezes essa população mais jovem, mas com níveis muito expressivos de hipertensão. E na maioria das vezes sintomáticos. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Como Imagina. sempre, o senhor sempre... Eu gosto sempre de falar cirúrgico. Muito bom, muito obrigado. Vamos Sempre à passar os disposição. contatos do doutor aqui. Doutor é super gente boa, explica de forma perfeita aqui para vocês, como sempre. Ó, vou passar o contato do doutor aqui. Tem um e-mail, né, doutor? João Paulo Andrade, 1981, @yahoo.com. Manda e-mail para ele lá. Super de boa, ele vai ajudar vocês, vai responder todas as perguntas de vocês. Certo, doutor? Sim, sempre às ordens. Obrigadão. Obrigada, doutor. recebê-lo aqui.